Então, bom dia, Deus, bom dia, Pai querido, bom dia a todas vocês que estão aqui. Nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez pelo dom da vida. Isso eu nunca vou me cansar de te agradecer, Senhor. Nunca vou me cansar de agradecer pelas tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas, Pai. Nunca vou me cansar de agradecer pela tua bondade sobre nós, pelo teu amor que é incondicional, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo teu proteger das nossas vidas, Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir os nossos corações, para que a tua palavra, Senhor, possa adentrar em nós e que possa causar transformação em nossas vidas. Porque o conhecimento é poder, mas ele só é poder quando ele é aplicado. Então, que nós possamos conhecer da tua palavra e que possamos aplicar aquilo que estamos conhecendo, né? Que estamos aprimorando, porque muitos aqui já conhecem a tua palavra, mas às vezes pode não estar aplicando. Então, a gente sabe que somente quando conhecemos a verdade, essa verdade é que nos transforma. Então, queremos cada dia mais conhecer da tua verdade, para que essa verdade possa nos transformar a cada dia mais. E que nós possamos nos encher de de tanta graça, de tanto amor, né, que vem de ti, que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. E que esse transbordar possa começar de dentro das nossas casas, Senhor. Então fica conosco, fica com as nossas famílias, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, fica com os nossos filhos, com os nossos esposos e esposas, fica com as nossas mães, com os nossos pais, os nossos irmãos, nossas irmãs, cunhadas e cunhados, com os nossos sobrinhos e sobrinhas, e estende a tua mão, estende a tua bênção, Senhor, sobre todas os nossos familiares, sobre as nossas gerações, ó Pai. É o que eu te peço no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, minha gente. Então, paramos ali, né, no ponto onde a gente falou, onde que, ainda hoje, né, que Deus, que você não precisa ter o dom da liderança, mesmo que fale ali em Romanos, né, Romanos 12, fala que a liderança é um dom, mas que você não precisa ter ali o dom da liderança para que você exerça a influência que vem de Cristo, né? Para que nós nos tornemos cada vez mais líderes melhores, né? Então, por quê? Liderança é nada mais, nada menos do que influência, influenciar aos outros. Então, se você estiver sendo sal e luz nessa terra, assim como Jesus nos ordenou, você já está obedecendo ao chamado de Deus à liderança, né? Então, a capacidade de liderança, ela vai determinar o nível de influência de uma pessoa, ou seja, esse é um conceito chave que quando se trabalha em outras pessoas, mais do que recursos, mais do que talentos, do que dinheiro, do que inteligência, a liderança é o que faz a diferença, pois ela vem causar um impacto real na vida de quem está sendo liderado, né? Então, o objetivo desses encontros, né, que a gente vai fazer aqui, ele é para nos capacitar, né? Quando eu falo nos ou quando eu falo vocês, eu estou me incluindo também, tá? Porque isso não enriquece só vocês, mas principalmente a mim, né? Então é para nos capacitar ao máximo, para que a gente possa criar todas as habilidades necessárias para que a gente venha alcançar a eficácia, né? Como líderes e como Jesus foi o maior líder que já existiu, né? Nessa terra. Então, nós estamos indo buscar lá na fonte, né? Como ser aquele que soube alcançar o maior potencial como líder, tá? E assim, para espalhar a liderança de Cristo, a gente precisa agir e pensar como um verdadeiro líder, né? Então, assim, a gente já precisa criar essa habilidade do ser, sabe? Antes ser do que fazer, do que ter. Então, o ser, ele vem antes o ser, ele vem antes do fazer e do ter, né? Então,
é como se vocês, assim, ó, já pensem, já se pensem como líderes, porque realmente vocês são, né? A partir do momento que eu me autolidero, eu sou uma líder. A partir do momento que eu sou mãe, que eu sou pai, que eu tenho um irmãozinho mais novo, né? Enfim, a partir do momento que eu tenho outros olhos me olhando, eu já sou uma líder. Então, incorpore isso dentro de vocês. Vocês já são líderes, porque Deus nos colocou nessa terra para dominarmos, né? Nós somos imagem e semelhança de Cristo. E quando ele construiu todo esse mundo, ele fez tudo e ele deu a ordem ao homem: vá e domine, vá e dê nome a todos os seres, dê nome a tudo que existe, né? Então ele nos fez para dominar e não sermos dominados, né? Para influenciar. Então esse domínio já vem aí, né? Da influência, tá? Então pensar e agir como líder. Devemos nos tornar pessoas de influência, as pessoas onde outras queiram se espelhar, né? Queiram estar perto. Procure desenvolver uma personalidade, como é que fala? Uma personalidade atrativa, uma personalidade onde as pessoas queiram estar ao teu lado, sabe assim? Que desejam se vestir como você. Nós que somos Mary Kays, né? Muitas consultoras olham para nós e que elas desejam se maquiar como a gente, desejam se vestir como a gente, desejam ter o carro que a gente tem, mas isso não significa delas terem inveja de nós, não, muito ao contrário. Que elas desejem ser o que nós somos, que elas desejam alcançar o patamar de carreira que nós estamos, mas não por inveja, e sim por por se orgulharem, sabe? Por vocês demonstrarem para ela inspiração. Quer falar, Danilo? Quero, eu ia levantar a mãozinha. Isso que você está falando faz muito sentido, porque eu trabalhei em muitas empresas, né? Muitas empresas não, eu trabalhei em algumas empresas, né? Acho que na minha carreira, assim, foram 5 empresas, né? Trabalhei no Itaú, trabalhei no Santander, trabalhei no Serasa, trabalhei na Stone, enfim. E eu tive alguns chefes, eu tive alguns líderes, né? Eu tive algumas pessoas que foram, né, superiores a mim, obviamente, né? E alguns deles eu super repudiei, né? Eu super falei, meu Deus do céu, eu nunca quero chegar nesse cargo. Não que eu nunca quero chegar nesse cargo, mas se eu chegar no cargo dele, se eu, né, se eu for igual, se eu passar a ser, né, ocupar o cargo dele, eu nunca vou liderar como ele. Como várias vezes eu falei, o dia que eu me tornar igual a ele ou igual a ela, eu quero exercer esse tipo de liderança. Eu quero ser um líder igual a ele. Nossa, eu quero usar um relógio igual o dele, eu quero usar o terno, eu quero ter essa postura, eu quero ter essa comunicação. Não, eu tinha um gerente geral no Itaú, o Juliano. Meu Deus, ele era muito legal e ele tinha uma forma, né? Até mesmo que até hoje, né? Eu lembro de várias coisas, né? De várias formas na qual ele cobrava as nossas metas e tal, de uma forma muito leve, muito saudável, muito legal. Porque no banco é bem opressor, assim, né? A forma que se lida, né? Com as cobranças de meta e tal, porque o banco ele suga bastante, né? E por várias vezes eu me sentia muito tranquilo assim com ele. E no banco, no Itaú, eu rodei por muitas agências, né? Porque eu trabalhava em PAB, que era dentro de empresas, né? Então eu tinha que trabalhar em cada período, eu trabalhava ali, né? Então eu acabava passando por vários gerentes geral. E cada um tinha um perfil, né? De liderança ali, enfim. E, e isso e quando você fala isso, para mim faz muito sentido, né? Que cada um tem um estilo. Mas Sim. quando a gente tem uma escolha, né? A gente tem uma escolha, a gente pode se moldar, né? Em vários tipos de liderança, né?
E como a Dani, por exemplo, hoje ela se baseia, né, muito na liderança de Jesus. Ela poderia se basear na liderança de Hitler, né? Porque Hitler também foi um ótimo líder, né? Sim. Tanto que ele, nossa, moveu muita gente ao lado dele. O Lula também, se a gente for estudar a história do Lula, ele é um ótimo líder, né? Não estou falando de um político, mas falando de um líder, de um gestor e tal, Sim, né? Ele é um excelente gestor, né? Ele move muita gente e tal, né? E, enfim, era isso que eu queria contribuir só. é isso aí, mas é verdade. Então as pessoas elas acabam olhando, né, com desconfiança para qualquer um que deseja influenciar ou adotar as suas crenças, né? E quando eu li isso, eu logo lembrei, né, da Dani, por exemplo, quando ela começou o negócio dela e que ela sofreu muito preconceito, né, principalmente da parte da família dela, né? E ou seja, até hoje a gente escuta isso, né? Então, por exemplo, assim, ó, tem algumas consultoras que entram. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Heloísa, você está me ouvindo? Elô? Não sei se ela está perto, se ela está perto do computador ou não. Porque a mãe deu bom dia lá no grupo, já era umas 5 e pouco da manhã. Eu falei, nossa, já está acordada? E aí ela falou que estava acordada desde as 4 da manhã. Eu falei, então vai lá para o quarto da Heloísa para ouvir, né? Enfim. Manda um zap aí para Elo, Danilo, falando para a mãe que ela acordou desde as 4, ela falou que estava acordada desde as 4 da manhã, eu falei para ela ir ouvir. Ou seja, então as pessoas elas olham com desconfiança quando você tem uma crença e você bate forte naquela crença, né? Então, por exemplo, há 12 anos atrás, quando eu entrei em Mary Kay, e Mary Kay não era muito propagada aqui no Brasil, né? As pessoas falavam, tipo assim, as pessoas debochavam, né? Muito assim da gente, né? Que é mais ou menos o tempo que eu tenho, que a Dani tem, né? Também de Mary Kay, 12 anos. Então, tipo assim, ninguém nunca viu alguém ficar rico dentro da Avon, dentro da Natura, né? Conquistar o que, né? Então as pessoas, tipo, imagina, é como se tivessem feito uma lavagem cerebral na gente, né? Então foi muito difícil no início você conseguir implementar a ideia de Mary Kay para as pessoas, e quando você falava sobre os ganhos, quando você falava sobre os reconhecimentos, as pessoas olhavam assim para você, tipo, né? Tá louca, essa menina tá louca, né? E a Dani sofreu muito isso, né? Muito preconceito também, né? Até da parte da família dela, em relação a isso, né? A família dela teve muita resistência de aceitar, até quando ela já tinha o carro rosa, até quando ela já saía no ranking, né? Da Mary Kay, até quando ela já tinha um bom bônus para mostrar e provar, né? Que ela ganhava já aquele valor X que muitos CEOs de empresa, que muitos, né, presidentes de empresas não ganhavam aquilo e ela já ganhava. Enfim, né? Então, eu estou aqui assim para encorajar mesmo vocês, para me encorajar, né, a palavra, porque nada desses textos aqui que eu estou lendo vem de mim, tá? Vem daquela Bíblia que eu mostrei para vocês, né, do John Maxwell. Então, o que ele fala? Eu estou aqui para encorajar vocês a se opor à opinião alheia, né, à opinião popular. E tem uma frase que ele colocou lá do Thomas Jefferson que diz: em assuntos de moda, nade a favor da corrente, mas em questões da consciência, fique firme como uma rocha, né? Então, assim, assuntos populares, assuntos de moda, assuntos que não trazem tanta relevância, ok, siga a manada. Mas assuntos de mente, assuntos daquilo que você tem convicção, fique firme como uma rocha, sabe? Não permita com que as pessoas elas mudem a sua mente, sabe? Muitas vezes a gente vai passar dificuldade, sim, no nosso trabalho, mas todo mundo passa. Não existe uma profissão no mundo no qual você não passe desafios, no qual você não passe dificuldades, né? E isso é bíblico. Em Tiago 1 fala que nós devemos nos alegrar quando a gente passa por dificuldades, porque essa dificuldade nos traz maturidade.
Essa, quando a gente persevera, quando a gente passa por um momento de dificuldade e a gente persevera naquele momento de dificuldade, isso nos traz maturidade, nos torna resiliente, né? Nos torna perseverantes. Então, como eu disse para algumas de vocês aqui, né? Eu passei por 2 anos num vale, 2 anos, né? Sofrendo. Depois de 12 anos de muitas conquistas em Mary Kay, de ganhos altíssimos em Mary Kay, nessa pandemia, eu fui, logo no começo da pandemia, eu fui assaltada, levaram o meu carro, eu tive que começar tudo do zero em Mary Kay, né? E eu passei por um vale muito grande de consultoras parando, diretoras largando seus diretorados e tal, e eu passei por 2 anos me culpando, achando que a culpada era eu. Salto alto e... Quem que escreveu isso? Deixa eu ver. Ah, Sueli, sempre lembro de uma vizinha da minha mãe. Eu andava de Fusca, salto alto e maquiada, e ela tripudiava, debochava, e hoje ela me abana quando passa. É isso aí. A tudo dai graças, é isso aí. Então, todo mundo vai ter os seus momentos de dificuldades e os seus momentos de glória, né? A própria palavra de Deus fala, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, é isso que a gente precisa ter, bom ânimo. Nos momentos difíceis, às vezes você até não está passando um momento difícil financeiro, não está passando um momento difícil no seu trabalho, mas às vezes você vai passar um momento muito difícil, muito desafiador na tua família, com um filho, com um pai e uma mãe, mas a gente precisa perseverar, a gente precisa continuar firme e forte, né, com o nosso trabalho, porque a vida continua, infelizmente é assim, a vida continua. Então a gente não vai poder parar com o nosso trabalho, muitas vezes, para só dar atenção para aquilo, porque se o nosso trabalho morre, né, se o nosso trabalho para, e aí, como é que você dá continuidade depois para a tua vida, depois que esse problema é solucionado? Então, às vezes, o que eu vejo confundir muito é as consultoras na Mary Kay é nesse sentido, por exemplo, assim, Deus, família e trabalho. Claro que é Deus, família e trabalho, mas o que as pessoas às vezes confundem é que é assim, ó, eu não vou trabalhar por uma semana e não faz nada por uma semana porque o filho está doente. Gente, a gente tem liberdade. Mesmo o teu filho estando doente, quando ele dormiu, vai lá, faz uma ligação para uma cliente, né? Você pode trabalhar, você tem a liberdade de trabalhar dentro da tua casa. Então, isso não significa que você não vai fazer nada, você pode fazer, mas na liberdade dentro da tua casa. Você não vai largar o teu filho, você não vai largar a tua família, mas onde você estiver, você consegue desenvolver Mary Kay. Você deu um pulinho no açougue, você deu um pulinho no supermercado, você consegue fazer, desenvolver o teu negócio, sabe? É isso que a gente tem que entender. Mary Kay é um estilo de vida. Eu não preciso parar o meu negócio para que eu não preciso parar a minha vida para que o meu negócio aconteça. Eu consigo encaixar o meu negócio dentro da vida que eu tenho hoje e ele vai acontecer. Entende? Então, esse é um dos grandes benefícios que a gente tem hoje dentro de Mary Kay. Então, é aí que se encaixa Deus, família e trabalho. É aí que se encaixa, né, essa prioridade que a senhora Mary Kay colocou dentro da nossa estrutura, né, de vida, né? A gente tem que sim ter Deus em primeiro lugar, né, o nosso relacionamento íntimo com Ele. Em segundo lugar, a nossa família, mas numa festa de família eu posso levar qualquer mostruário e fazer uma demonstração entre família. Se eu for viajar de férias, quantas camareiras, se eu estiver no hotel, quantas camareiras ali eu posso abordar? No próprio aeroporto, quantas pessoas eu posso abordar? É só a gente saber otimizar e saber aproveitar os locais que eu estou. Porque a gente pode sim, qualquer lugar, a gente tem liberdade geográfica. A Mary Kay não nos limita em relação a isso. É só a gente saber aproveitar os momentos, os lugares que nós estamos, tá? Um Uber que você pega para ir para um determinado lugar, para quem não dirige, né? A Aline aí não dirige, mas se um dia ela precisa pegar um Uber, relacionamento, faz, né? Conversa com o Uber, dá um cartão, pergunta se ele tem esposa, irmã, mãe, pega o contato, deixa uma amostra. Saia sempre de casa preparada com uma amostra. Agora a Mary Kay trouxe as amostrinhas aí de perfume, né? Saia preparada.
entrega uma amostra, tanto para o homem, o Uber, né? Olha, moça, esse aqui é um perfume da Mary Kay, gostaria que o senhor experimentasse, né? Que você experimentasse. Me dá o teu contato para eu poder te chamar depois e saber se você gostou dessa amostra de perfume e tudo mais. Eu estou fazendo uma pesquisa de opinião. Ou seja, existem N formas de nós fazermos o nosso trabalho, sabe? Dando prioridade, Deus, família e trabalho, ok? Então, assim, ó, vivemos em uma época de passividade, de aceitação, em que se reservar é muito mais valorizado do que proclamar a verdade, né? E, de fato, a gente vê aí, ó, as mídias transmitindo tudo o que quer e colocando na nossa cabeça. Hoje em dia, você não assiste mais uma novela, um filme, um seriado que não tenha um casal, né? Homossexual, lésbica, enfim. Então, o tempo todo a mídia enfiando na nossa cabeça, né, que isso é normal. Aquilo que a Bíblia traz, né, de contrário, confrontando aqueles ensinamentos de Deus, né? E nós estamos como? Calados, permitindo, né? A gente continua consumindo tudo isso que eles trazem, continuamos dando, né, dinheiro para essa indústria, consumindo o que eles vêm trazendo e calados, simplesmente calados. E a gente ainda não pode nem abrir a boca, não podemos falar nada, senão a gente ainda é processado contra a homofobia, contra não sei o quê, né, e tudo mais. Já chegamos a esse ponto, que vivemos num país livre, né, um país democrático, mas que, se eu der a minha opinião, se vierem me perguntar o que eu acho sobre esse assunto, eu tenho que medir muito bem as minhas palavras, porque dependendo do que eu falar, eu posso levar um processo. Olha que absurdo. Eu respeito a tua opinião, eu respeito quem optou por ser homossexual, optou por ser... Porém, a pessoa também ela tem que respeitar a minha opinião, né? Isso é viver em sociedade. No meu pensamento, isso é viver em sociedade. Eu já estudei, eu já trabalhei, né, com pessoas homossexuais e tudo mais. Eu respeito. Eu nunca vou desrespeitar uma pessoa só porque ela optou por ser um homossexual. Porque, primeiro de tudo, antes da opção sexual dele, ele é um ser humano, tá? Eu nunca vou desrespeitar. Ele é um ser humano antes de qualquer coisa. Porém, eu respeito a opção dele, mas ele tem que respeitar o meu posicionamento. Ele não quer, ele não precisa, ele não tem que vir enfiar de goela abaixo, me dizer que eu tenho que aceitar o que ele é, o que ele deixa de ser. Pode falar, Danilo. Não só isso, né, Fernanda? A Globo, a vida inteira, ela incultou dentro da nossa casa, na nossa cultura, que um triângulo amoroso era normal, né? A vida inteira, isso foi passado nas novelas, né? Toda novela da Globo tinha um triângulo amoroso em uma família, né? Em toda a Isso. família, em uma novela, sempre houve um triângulo amoroso, onde existia um casal, e aí sempre houve uma traição, e aí havia Sim. ali aquele divórcio, e aquilo era passado de uma forma muito normal. E normalmente o amante sempre era melhor do que o próprio marido, Sim, né? Então, assim, sim. ou a E eles faziam esposa. isso de uma forma muito natural, muito engraçada e tal, não sei o Isso. quê. E, tipo, sempre se dava bem, assim, sabe? Sempre era, no final das contas, tudo se dava É isso bem. aí. A pessoa, a vítima, né, daquela traição ali, né? Ela sempre se saía por cima, como Uhum. quem tá tudo certo e tal. Então, assim, aos poucos, a família, né, que é o plano perfeito de Deus, ela foi se desfazendo ali, ela foi reconstruindo na mente, né, da sociedade, Sim, né? Então foi deixando de existir, né, aquele formato onde Deus criou e planejou para nós, né? sim, a tal ponto que aquele exemplo que você deu na segunda-feira, né, do amigo do Felipe e da Michelle, né, chegar a falar
que compra o anticoncepcional ali para Ah, os sim, filhos e sim, tal. Então, filho, assim, a assim. própria Malhação, na época, quantos anos existe, né? Essa série aí, nem sei se já existe, se ainda existe ou não. Existe ainda, existe há anos. Eu era adolescente, eu assistia Então, Malhação. eu também, eu era solteira, adolescente, gente. Eu Há tinha, sei anos. lá, 16 anos. Hoje eu tô com 40 anos. E eu Sim, já às vezes assistia, né? Então, assim, ela já vinha pregando isso, sabe? O relacionamento sexual entre namorados, entre né? adolescentes, Entre assim. os adolescentes e tudo mais, né? Então, enfim. Não só a Globo, mas todas as outras, tá? Se E você sim, pegar hoje, mas é porque é a maior emissora do país, né? sim, na verdade, era a emissora que mais o brasileiro assistia, né? Hoje o Uhum. brasileiro não tá tão, né? A Globo caiu muito a audiência dela e tudo, mas o Netflix, você pega qualquer série do Netflix, qualquer série, vai ter um casal homossexual em qualquer Homossexual, série. exatamente, exatamente. Mas já é uma nova doutrinação, né? Já Sim. é uma nova, assim, é uma doutrina. E hoje, querendo ou não, pode ver. Hoje, cara, a Natália, ela tem dois amigos na escola, né? Porque a Dani abriu aqui a sexta, a gente estava com um projeto aqui de fazer culto aqui para os adolescentes e tal. A gente até tá pensando em retomar. É, a gente acho que fez 4 ou 5 encontros e tal. E dois amigos da Natália. A Natália tem 14 anos, tinha 13 anos na época, né? E dois menininhos, tipo assim, a gente via que eles eram bem afeminados e tal. E aí a Natália voltou esse ano pra escola e tal. E ela falou que um deles se assumiram gay e tal, não sei o quê. E aí depois a Natália voltou falando que um deles, né, confessou ali pra turma e tal, não sei o quê, que ele já tinha até feito sexo oral com. Ele tinha feito o primeiro sexo oral da vida dele e tal, não sei o quê. Meu O pai. guri tem 14 anos de idade. E que um Enfim, adolescente de 14 anos sabe sobre sexo? nada, gente, nada, nada. Ou seja, querendo ou não, é, é, o que acontece, né, na nossa vida, assim, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? É uma metanoia, né? O que é Uhum. metanoia? É uma transformação da mente. Tanto que quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus Cristo e o Espírito Santo habita na nossa vida, existe uma. Cristo faz isso com a gente, né? O Espírito Santo faz uma metanoia. Às vezes as pessoas falam, nossa, fizeram uma lavagem cerebral na vida do Danilo, da Fernanda ou de qualquer um que se converte, né? Sim, verdade. Graças a Deus. Fizeram sim É. uma lavagem cerebral. Cristo nos lava realmente a nossa mente, porque a gente passa a ter uma outra mente, uma mente renovada, uma metanoia, sabe? Cristo ele convence a gente realmente do pecado, sabe? E a gente passa a pensar de uma maneira diferente e realmente nos convence de que a gente realmente estava errado, a gente andava numa vida de pecado e a gente passa a pensar totalmente diferente. E, e o contrário também é verdadeiro, sabe? Quando a gente se afasta de Deus, né? Quando a gente começa a se afastar da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo, a gente começa a pensar de uma maneira diferente e o, o espírito do mal, né? O próprio Satanás, ele começa a nos convencer. A gente tem uma transformação de mente, e a gente começa a pensar de que o errado é o certo. É. É normal, homem com homem. Não, gente, isso é normal. Hoje em dia Qual o isso é problema normal. qual o problema, gente, de dois casais que se amam? É amor. É amor. Porque amor é uma decisão, é amor. Qual o problema de dois homens adotarem uma criança e serem família? É normal. Quantos pais e quantas mães abandonam os filhos? E essas crianças no orfanato vão fazer o quê? É melhor que se adote. É melhor que o Paulo Gustavo e o. Como chama o marido dele? Que é um médico famoso lá, o. Ai, não sei o que, Brits, né? Sei lá, esqueci o nome dele também. É um dermatologista. Enfim, adotar aquelas duas crianças lindas e tal, e serem felizes, o Thales, isso, Thales. obrigado, É, Felipe, o Thales Thales Bretas. Bretas, adotarem aquelas duas crianças lindas, normal, super, isso que é isso? É uma metanoia, uma transformação da mente, sabe? Tá refletindo hoje o quê? Nas crianças, nos adolescentes, e Sim. realmente influencia mesmo. É. Então, ó, vamos lá, vamos seguir. Nós precisamos nos tornar pessoas decididas a estudar cada vez mais a liderança, porque está vendo assim, ó, a importância de nós termos uma liderança cristã, porque isso reflete até nas nossas famílias. Não é só no nosso trabalho.
mas isso reflete nas nossas famílias, isso vai refletir nas gerações futuras, entende? Então, assim, ó, isso não vai nos garantir deixar um legado de sucesso, mas com certeza vai nos oferecer uma maior oportunidade para isso, tá? Vamos lá. Agora, eu tinha pedido para você ler Mateus 16, 26, né? Ou foi Marcos 8, 36? Porque é o mesmo texto, tá? Marcos 8:36, você Então pode pediu. ser. 8:36. Vou dar uma acelerada, tá? Porque a gente só tem 20 minutos. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É bem assim, né? Foi tudo isso que a gente falou. O que que adianta, por exemplo, assim, é começar dentro das nossas casas. Porque o que adianta eu ser um bom líder lá fora e dentro de casa eu não ser um bom pai, um bom esposo, né, uma boa esposa ou um bom filho, né, um bom marido, enfim. O que que adianta? Então, assim, ó, reflitam, e foi algo que eu mudei aqui dentro da minha casa, tá? Esses dias, meu filho tem 14 anos, meu marido, né? E os dois, eles são muito, muito parecidos. Tudo que meu marido gosta, meu filho gosta, filme, videogame e tal. E eu já sou mais para leitura, para o estudo, né? E tal. Então, tem dias que eu me tranco aqui no meu escritório, eu passo o dia todo estudando, né? E o meu marido, Netflix. Meu marido gosta esses filmes da Marvel, ele gosta de filmes medievais, né? Esses filmes de guerras antigas e tal, isso e aquilo. E meu filho gosta do quê? Tudo que o pai gosta, né? Videogame, enfim, essas coisas. E aí, esses dias eu estava conversando com meu marido e falei, meu, presta atenção, o João, ele não se inspira em mim, ele não olha para mim, ele até comida, as comidas que eu gosto, o João não come. O João come as comidas que o pai dele gosta, sabe? Então, assim, as atitudes do João é igual do pai dele. O que o pai dele faz, até o jeito de vestir, a roupa que o pai dele compra para ele, ele quer usar as roupas do pai dele. Tudo é igual do pai que ele quer fazer. Então, por exemplo, assim, ó, eu tô todo o tempo aqui, ó, lendo a Bíblia. Aí eu peguei e falei pro meu marido, eu falei, meu, para um pouco de televisão, cara. O seu filho precisa ver você lendo a Bíblia. Aí ele falou, ah, mas eu leio no trabalho na hora do almoço. Eu olhei pra cara do meu marido e falei, você tá querendo enganar quem, filhinho? Tipo assim, sabe? Eu Então agora lê sei, na janta. Então agora lê na janta que seu filho precisa ver você ler na janta. entendeu? Tipo assim, sabe? Cara, você tá querendo enganar quem? Porque eu sei que ele tira a soneca dele na hora do almoço, né? E às vezes é corrido lá, nem a hora de soneca ele consegue fazer. Mas eu falei, Fábio, olha só, você precisa dar exemplo pro teu filho. Porque eu tô cansada, eu canso de ler a Bíblia aqui, e às vezes eu leio na sala, eu leio no meu quarto, eu deixo a porta aberta. O João passa, olha, não tá nem aí. Mas eu tenho certeza que quando ele começar a ver o pai dele ler a Bíblia, ele vai querer ler a Bíblia. Ele vai se inspirar no pai dele. Então, amor, pelo amor de Deus, abre teus olhos, abre teus olhos. Você é exemplo para o João, cara. Sabe? Para de perder tempo com televisão, com Netflix, com essas bobeiras. E aí eu tô aqui, ó, né? A mulher sábia edifica a tua casa, a tola destrói. Então, eu tô o tempo todo aqui, ó, falando na cabeça do meu marido, porque os homens, gente, né? Exceção a alguns, mas o homem é difícil, sabe? Porque o homem ele é responsável pela espiritualidade da família. Então, eu vivo falando isso para ele. Um dia Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar isso e você não vai poder dizer para Deus que você não sabia. Porque eu tô aqui te falando, eu tô aqui te alertando, cara. O dia do juízo final vai chegar e Deus vai falar, Deus vai te cobrar o que você fez, né? Você é o varão daquela casa, você é a cobertura espiritual da tua casa. O que você fez? Qual foi o exemplo que você deu? Entende? Então, todo Ô, dia, ó, Fer, pode falar. Fer, eu fiquei assim, observando você falando, né? Eu lembrei que eu nunca queria, como pastora mesmo, eu nunca quis
que fazer as coisas fora sem o meu lar estar aprumado. Uhum. Então, meu marido ficou 13 anos fora da igreja, como pastor. E eu ficava em oração, eu não falava nada. Tinha hora, porque japonês, você não pode falar, Uhum. porque ele acha você uma pessoa, vamos dizer assim, como fala? Eh, a pessoa não tem que falar, a pessoa não tem que falar, a pessoa tem que orar. Então, eu ia em monte, vigílias, eu me enfiei em oração, sabe? Uhum. Então, eu me enfiei em oração e comecei a orar, e meus pastores ajudando em oração, e Deus me deu vitória depois de 13 anos. Amém. Ele pegou um dia, ele chegou, minha filha perguntou para ele, falou assim, pai, que eu vou, meu neto nasceu, falou, como que eu faço, pai, para ensinar o Davi? Eu vou ensinar o Davi a ficar fora da igreja e ser abençoado, ou eu vou ensinar o meu filho dentro da igreja, igual o meu sogro, pastoreando um rebanho maravilhoso e dentro da igreja? O que eu ensino para o meu filho? Aí no domingo seguinte, ele pegou e falou assim, arruma essa camisa aqui que eu vou para a igreja, né? Uhum. Então, ele começou a buscar a Deus, né? De verdadeiramente, de coração. Então, muitas das vezes, eu tenho visto isso, passado muito exemplo nessa parte. Sim. Muitas vezes não é o muito falar, o negócio é você, porque nós temos 2 ouvidos, né, para ouvir Uhum. e uma boca para Uma falar. boca. Então, o que que nós fazemos? Nós elevamos nossos olhos para o monte, de onde vem nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Ele Sim. fez os céus e a terra, e eu tenho isso na minha vida, esse legado. Eu não falo nada. Muitas das vezes meu esposo fala assim: "Ai, eu preciso", igual agora, né, "eu preciso viajar, eu preciso ir lá para ver minha filha, não sei o quê", eu fui orar. Falei: "Senhor, se for da tua vontade, tudo vai acontecer", né. Uhum. E Deus preparou até as milhas para poder eu viajar sem estar pagando nada, Uhum. né. E tudo certinho, tá tudo, vamos dizer assim, só tá precisando, vamos dizer assim, ver os assentos. Do dia Uhum. 2 ao dia 19 de julho, vou estar na Califórnia novamente, que a minha filha mora lá. Então, Uhum. tudo é direcionamento de Deus, sabe, É Pedro? verdade. Eu tenho isso no meu legado. Tudo é da vontade de Deus. Eu já chamo de manhã, já chamo o Espírito Santo. Qual é a direção que tu vai me dar hoje? Uhum. Chama ele para você, sabe? Eu chamo ele para mim. Espírito Santo, Sim. qual vai ser o teu legado hoje para minha vida? Sabe? Sim. Qual é o teu direcionamento para minha vida? Se é o João, se é o teu esposo, já começa a falar, Pedro. Sim. Não, mas eu Senhor, já faço. eu Senhor, entrega, sabe, entrega. Fala: "Senhor, Aham. olha, eu estou com esse problema, mas, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, que tu venha fazer com que eles entendam". Sim. Porque o Espírito Santo convence. E Sim. como convence? Eu Porque sei disso. eu demorei Aham. 13 anos para isso, entendeu? Para uma Sim. uma coisa que hoje eu posso dizer para você, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Meu esposo, ele entra num hospital que ninguém sabe que ele entrou, né. Uhum. Ele vê, assim, ele entra para poder fazer visita, ele não tem nada de palavra, não é pastor de palavra, não é pastor, mas ele entra para fazer uma visita, ninguém nem pre ele não marca nem a o aquele da recepção, sabe. Uhum. Tem vez que ele entra por detrás, visitou a pessoa nem viu ele. Ele entra como anjo, né, vamos dizer, Uhum. né, que está ali, presença, e sai dali, e Deus cura a pessoa, senão Deus leva, né. Sim. É uma coisa muito linda o que o meu esposo faz. Então, o que que o inimigo trabalhou esses anos todos? Para poder tirar ele da presença, né, Uhum. tirar ele desse dom que ele tem. Sim. Então, hoje eu sinto que Deus, eu posso dizer para você, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Amém. tudo que eu faço, e eu vejo ele orando, sabe. Ele ajoelha ali, todo dia antes de sair do serviço, ele ajoelha e ora ao Senhor pedindo toda a proteção, toda, sabe, até negócio de multa. Outro dia ele estava orando, né, falou assim: "Senhor, me livra das multas". Eu pensei assim: "Vixe, eu não oro isso, sabe. Senhor, me livra do",
sabe? Porque Uhum. isso daí é uma coisa maligna para tirar o teu dinheiro, né? Sim, Mas, claro, nós temos que vigiar, mas é é, uma coisa que o inimigo vem para poder arrancar o que é seu. é. É. Não, assim, eu digo isso, mas assim, nós aqui em casa a gente tem momento, o Fábio ele é temente a Deus, ele vai para a igreja comigo, tudo, a gente ora todos os dias à noite, igual, né, essa semana a gente está entrando, né, eu e minha família, a gente está entrando aí em 3 horários de oração, orar em prol, né, de uma pessoa da nossa família e tudo, então o Fábio ele é muito temente, né, mas eu digo assim, que ele precisa dar alguns exemplos dentro de casa, para que o João possa seguir, porque ele é um grande exemplo para o meu filho, né, para o João. O João se espelha muito nele. Então eu venho falando com ele nesse sentido, sabe? Porque às vezes o Fábio é relapso, ele, né? O homem não vê, né, Fer? É isso Sim, que você está querendo sim. dizer. O homem É, não vê essas a coisas. A mulher, mulher vê muito mais, ela a vê lá mulher na frente. ela se atenta mais a isso, né? De dar o exemplo, né? Poxa, não, eu não vou, por exemplo, assim, aqui em casa, eu não gosto de almoçar com o celular na mesa, né? Então eu falo para ele, a hora do almoço é uma hora sagrada. Porque eu escutava isso da minha mãe, a hora do almoço é uma hora sagrada. Então, às vezes, ele vai sentar do meu lado para a gente almoçar, aí ele liga lá o YouTube e fica assistindo uns negocinhos dele lá. Eu, João, só que às vezes o meu celular está lá também, né? Só que eu não estou vendo nada, o celular só está presente ali, né? Mesmo apagado. Aí ele, então tá bom. Aí ele levanta, tira o celular dele, tira o meu. E eu falo, pode levar, isso mesmo. Aí ele põe aqui para o escritório, sabe? Porque eu falo, João, não quero celular na mesa. A hora do almoço é uma hora sagrada. É uma hora da família. Né? A gente já não tem o pai aqui, mas está eu, você e sua avó aqui almoçando. Então vamos aproveitar esse momento. Né? Vamos conversar. Como é que foi tua escola? Né? O que você vai fazer durante o dia? É o nosso momento, é o momento da família. Né? Enfim. Então vamos. A Sueli fez uma pergunta, aí não Ah, sei se a Miriam ou a Fer podia responder, acho que para ela, que acho que é bem interessante a pergunta que ela fez. tenho sentido a necessidade de orar, pedindo a presença do Espírito Santo. Vocês têm alguma para sugerir? Ô, Mi, a gente pode entrar em contato com a Sueli depois no particular para conversar com ela, porque já são 6h13 e 6h20 eu preciso encerrar. Pode ser? 6h25 no máximo. Pode ser? A gente entra em contato com você, Sou, pode ser? Se alguém também tiver essa mesma necessidade aí da Sueli, a gente escreve lá nos grupos, a gente entra em contato umas com as outras e a gente sana essa necessidade aí de vocês, tá? Onde eu parei? Aqui, ó, um legado que não inclui pessoas, ele não tem valor eterno. Então, é por isso que a liderança ela é fundamental. Né? Faça com que o seu alvo seja uma liderança transformacional. Né? Faça em que a vida das pessoas é mudada de dentro para fora. Mas, como eu falei, a começar em nós, a começar dentro das nossas casas. Né? Porque o que vale eu salvar, né, levar a salvação para muitas vidas lá fora e ter a minha família perdida, né? Porque tem muita gente que é assim, né? Por exemplo, vamos para a igreja. Dentro de casa é uma coisa, quando chega na esquina da igreja, oh, agora eu sou santo. Oh, aí entra na igreja, né, com a tua Bíblia ali debaixo do braço, né? Ou então em casa quebrou o pau. Chega lá na empresa, o cara é amado por todos, né? E tudo mais. Entende? Então, assim, uma coisa que eu alinhei aqui dentro de casa. Às vezes o João fazia uma pergunta para o Fábio, ou vice-versa, e um respondia para o outro de forma ríspida. Falei, acabou com isso. Acabou. Né? Num dia o João fez uma pergunta para o Fábio respondeu de uma forma ríspida. Eu virei para ele e falei assim: se fosse hoje, agora, essa mesma pergunta, o Mauro ou o Léo, que são os dois chefes dele, né? Um é o dono da empresa, o outro é o diretor. Se fosse o Mauro ou o Léo te fazendo essa pergunta, você responderia assim para ele? E aí ele assustou, né? Porque ele não esperava essa pergunta minha. Eu falei na frente do João, e ele assustou. Aí ele, mas por quê? Responde o que eu te perguntei. E aí ele falou que não. Eu falei, então por que você está respondendo assim para o seu filho que é sangue do teu sangue? Se um dia o teu filho cair de cama e precisar de um rim, um transplante de rim teu, você daria? Claro que eu daria. E se o seu chefe ou o teu diretor precisasse do teu rim, você daria? Não, não daria. Então, por quê? Por que essa diferença? Ah, porque ele paga o teu salário, então para ele, você é cordial, você responde bem, você é respeitoso. E dentro da tua casa, com o teu filho,
Você tem o direito de tratar mal, falar com rispidez. Acabou com isso em casa. Acabou. Não quero mais saber disso aqui dentro de casa. Então, é um corrigindo o outro. Às vezes, né? Porque esse meu modo de falar assim, né? Às vezes eu respondo de... Aí o João fala, por que você está respondendo grossa, mãe? Aí eu, ai, filho, desculpa, desculpa. Não é grosseria, mãe. Filho, desculpa. A mãe vai mudar esse jeito. Então, aos Pra dar poucos, velho. um vai corrigindo o outro para que a gente vá se moldando, né? Então, é um dando feedback para o outro para que a gente vá se transformando, né? Como pessoas. A começar dentro de casa, porque é o nosso ambiente natural. É fácil eu colocar uma máscara e sair para a rua e ser a Fernanda, consultora, cordial, educada com as minhas clientes, com as minhas consultoras. Mas e dentro de casa, dentro do meu ambiente natural? Como que isso acontece? Tá? Sempre temos que ser o exemplo em tudo. O exemplo arrasta multidões, né? Então, elimine aquele ditado que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Né? Eu tenho um exemplo, né, muito forte na minha vida que sempre dizia isso, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, esse tipo de liderança, ele se baseia no caráter, na convicção e na semelhança de Cristo. Em outras palavras, a liderança transformacional, ele segue o padrão estabelecido na Bíblia. Quando somos transformados, não conseguimos mais deixar de influenciar o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? O crente convertido, quem de repente ainda não passou por esse processo de conversão, de ser um novo convertido, talvez não vai entender isso que eu estou dizendo. Mas quando você recebe a Jesus, né, quando você ganha aquele primeiro amor de Jesus, é uma alegria tão grande que você sente dentro do teu coração, que te invade, que você não consegue mais parar de pregar para as pessoas, você não consegue mais parar de falar desse amor, dessa alegria que te invadiu, e você quer que todo mundo sinta essa alegria que você sente, sabe? É mais ou menos quando você se cadastra em Mary Kay e Mary Kay começa a dar certo para você, e que você começa naquela empolgação e você quer falar de Mary Kay para todo mundo, sabe? Meio que você vira aquela Mary chata de tanto que você fala de Mary Kay. Meu Deus, porque, nossa, eu me cadastrei, minha caixa chegou, eu já vendi minha caixa inteira, já tenho não sei quantas encomendas, e que não sei o quê, e piriri, pororó. É a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. Então, você quer falar de Mary Kay para todo mundo, porque você começou o teu negócio está dando certo, e você não consegue. É algo que está dando tão certo para você que você quer que as outras pessoas venham, né? Que as outras pessoas deem certo, assim como você está dando certo. Tá? Ou não, né, Fê? Ou não, né? A pessoa olha você com todo, igual acontece comigo, né? Com toda essa alegria, com toda essa empolgação, quer ser você, quer ter a alegria que você tem. Aí acaba aceitando Jesus no meio da rua, Sim, sim, é né? isso aí, é isso aí. É É bem assim, assim aceitando a mesmo. Jesus que eu falo, né? Vamos dizer assim, a gente fala aqui aceitando a Jesus, mas assim, ele entrando no teu coração e fazendo morada como é essa É, alegria que nós temos, né? é isso aí, é isso aí. Gente, tem 1 minuto só. Eu tenho uma folha ainda inteira para falar. Mas vamos lá. Acho que dá para sair de casa às 6h30 para levar o Fábio. Porque ontem eu saí de casa esse horário. Bom, o chamado à liderança, né? Deus chamou você para liderar, me chamou para liderar, né? Esse chamado é para todos, não é para alguns, né? Então você aí pode estar se perguntando, né? Como que eu posso fazer uma afirmação tão ousada como esta? É porque cada pessoa que aceitou a Cristo, ela foi chamada para influenciar outras pessoas. Ou seja, a liderança não é apenas para um grupo seleto de pessoas. Liderança é influência. Se você é um seguidor de Cristo, então você reconhece que foi chamado para influenciar a outros. Jesus disse isso da seguinte maneira: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Anotem a passagem, não vai dar para Miriam ler, mas anotem, é Mateus 5, 13 até o 16. Ele explica lá, se vocês leem na Bíblia de vocês, vai ter essa explicação lá, porque a gente está bem corrida com o horário, tá? Então, não importa se você é um presidente de uma empresa, se você é uma dona de casa, se você se considera cristã, você é chamada para influenciar outras pessoas.
Por isso é importante que você aprenda como se tornar um líder melhor a cada dia, sendo você pai, sendo você mãe de família, sendo você dono de uma empresa ou um líder em potencial, né, aonde você trabalha, ou para a tua próxima geração. Ensine o seu filho a ser uma boa influência na vida de seus amigos. E ensine o teu filho a andar com pessoas que seja boa influência para ele, tá? O problema é que se você for, como a maioria das pessoas, que talvez não acorde cedo, né? Assim, ao acordar, não se olhe no espelho e se diga: eis aqui uma líder dedicada e eficaz. Senhor, esse dia, né, que nasceu é teu. Faz de mim, né? Eis-me aqui. Faz de mim o que tu quiseres, né? Porque o dia que o Senhor me deu é teu, não é meu. Eu só acordei hoje porque o Senhor me permitiu abrir os olhos, né? Então, qual é o que o Senhor deseja que eu faça no dia de hoje? Né? Qual é a minha tarefa para o dia de hoje? Né? A gente se colocar mesmo à disposição dele e que ele vai falar com você. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Mas para que o Espírito Santo de Deus fale com você, primeiro você precisa aceitar, né? Convidar o Espírito Santo de Deus a vir morar dentro de você. Né? Então, já respondendo aí um pouquinho da tua pergunta, Sueli, né? Eu quero uma oração. Essa oração é: Senhor, faça morada, né? Você aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você confessa diante de Deus e diante dos homens que você aceita Jesus para ser o seu único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer morada, né? Ele vem morar dentro de você, né? Do seu corpo. E aí ele vai te guiando. Só que é bom que você se junte a uma igreja, né, que você vá para uma igreja que seja séria e lá você comece a aprender mais sobre a palavra de Deus, tenha comunhão com outros irmãos, para que você aprenda cada vez mais, né? Então assim que você se converte, você se torna um bebê na palavra. E aí cada conhecimento você vai crescendo na fé, né? Então você vai amadurecendo na fé, tá? E aí, cada vez mais que você vai crescendo, conhecendo da palavra de Deus, você vai ganhando cada vez mais amadurecimento na palavra de Deus, tá? Olha só, teve uma pesquisa que foi feita em 1997, onde relatou que 95% das pessoas que ocupavam o cargo de liderança, elas não acreditavam ter o dom nato da liderança. E elas também não acreditavam de terem sido devidamente preparadas para essa tarefa, tá? Então, a verdade é que poucas pessoas podem ser consideradas líderes natas. Mas qualquer um pode desenvolver esse potencial. Então, eu acredito que você pode se tornar, sim, um líder melhor, independente da sua idade, gênero, estado civil ou profissão. Os sociólogos, eles dizem, olha só esse número, os sociólogos dizem que até as pessoas introvertidas influenciarão, né, por toda a tua vida, uma média de 10.000 pessoas. Imagina isso, uma pessoa que não tem a intenção de liderar, uma pessoa que é extremamente tímida, introvertida, ela, ao longo de toda a sua vida, ela vai influenciar uma média de 10.000 pessoas. Agora, pensa, você que sente o chamado de liderar, você que Deus já está brotando dentro do teu coração, esse desejo ardente, né, de liderar, você que né, eu tenho falado aqui muito para a Mary Kay, mas depois Deus pediu para que eu abrisse para todas as pessoas, inclusive ontem eu até falei no Instagram e tudo, para quem quisesse estar aqui presente, enfim, então convidem pessoas para estar aqui. Então imagina você, né, uma líder de Mary Kay, que Deus já está brotando dentro do seu coração de ser uma líder na Mary Kay. Imagina você, o que você vai fazer tendo já a intenção, quantas pessoas você vai alcançar tendo a intenção de liderar. Então, imagina isso, né? E aí eu quero que você escreva aí, né? Se você puder escrever, e coloca uma perguntinha aí que você vai se fazer todos os dias para Deus que tipo de potencial de impacto Deus colocou dentro de você? Você vai se perguntar para Deus, Senhor, qual foi o tipo de potencial de impacto
né, na minha liderança, na liderança que o Senhor deseja colocar dentro de mim, né, que o Senhor quer que eu desenvolva. E aí você vai perguntar todos os dias. E a cada dia ele vai te revelando cada vez mais, cada vez mais. E ele vai te aprimorando cada vez mais no tipo de potencial de impacto que ele quer que você desenvolva. Ok? Então, eu quero que você se veja como uma verdadeira líder, né? Eu quero que você aprenda com os melhores líderes que já viveram, os homens e as mulheres da Bíblia. Então, não importa quão forte ou quão fraca seja hoje a sua liderança. Eu quero que você melhore e alcance todo o seu potencial de liderança para a glória de Deus. Não é para a tua glória, não é para o teu engrandecimento, mas sim para que a gente possa, cada dia mais, glorificar e fazer o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, crescer nessa terra, né? Então, somos aqui, não somos consultoras, somos missionárias do reino de Deus, tá? Então, graças a Deus, consegui finalizar. Dei uma corridinha, mas consegui finalizar, 6h27. E é isso, minha gente. Finalizamos a tarefa. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Então, a gente vai começar a partir de sexta-feira, Provérbios 1. Vamos estudar, meditar em Provérbios 1. E sexta-feira a gente já começa a tirar todos os ensinamentos de liderança, né, da palavra de Provérbios 1, ok? Convidem o máximo de pessoas para estarem aqui. Quem não puder estar, divulguem, né? Eu vou subir. E aí você vai fazer com... vai ser uma sequência, isso? Provérbios 1, 2, 3? Ou você vai fazer uma aleatório? sequência. Não, vai ser uma sequência. Ah, que legal, bacana. Mesmo, de 1 a 30, de 1 a 30, de 31. Isso, Obrigada, Júlia. Obrigada. Então, eu vou mandar aquele link no Vai na Bíblia. Algumas de vocês já têm. Quem não tiver, eu vou mandar o link, né, lá no grupo. Quem for a diretora, vai encaminhar para sua consultora que está assistindo o gravado, tá? E aí ela vai assistir, ela vai escutar, né? Porque é um pastor que explica versículo por versículo bonitinho para quem lê a Bíblia e não entende. Então, ajuda muito esse canal Vai na Bíblia. E aí, na aula seguinte, que é sexta-feira, né, que a gente vai se encontrar, a gente vai tirar todos os princípios, né, de liderança dentro de Provérbios. Tá bom? Ah, é bem legal, bem legal. E Provérbios é meu preferido. Eu também. É o livro que eu mais gosto de ler na Bíblia, Provérbios. Sabedoria, né? Tá bom, gente? Beijos, bom dia. Uma quarta-feira aí abençoada para todas vocês. Aline, valeu, obrigado, Fê. até daqui a pouco. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.